Fecha uma banda. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje são exatamente dia 23 de setembro de 2022. E nós vamos dar início aos nossos estudos. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando aqui o capítulo 10, que tem o seguinte título: As Consequências da Obsessão. Então, antes de iniciarmos aqui os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia, infinita justiça, estamos todos nós reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para mais uma tarde de estudos, para mais uma tarde de reflexão. Te pedimos ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ampare, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada, fazendo aquilo que nos compete, que nós já sabemos que precisamos fazer para melhorar cada vez mais. Convidamos aqui os nossos amigos espirituais que conosco se reúnem nesses dias de estudo aqui na Casa de Francisco de Assis, que é a Casa de Jesus, agradecendo o amparo que eles sempre nos dão, nos inspirando, nos amparando, nos auxiliando dentro daquilo que é possível a eles fazer. E assim, Senhor, só temos a agradecer tantas bênçãos. E te pedimos nesse momento a tua permissão, ó Pai, para iniciarmos a nossa reunião de estudos do dia de hoje, na graça de Deus. Bem, meus irmãos, como eu falei, vamos aqui iniciar os nossos estudos com o livro, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 10. E a Sueli Caldas Schubert inicia logo esse capítulo com o Livro dos Médiuns. Eu vou pedir a vocês para abrirem o Livro dos Médiuns. Eu gosto de ler na obra de Kardec, tá? Então vamos lá para o Livro dos Médiuns, item 254, que eu pedi para vocês deixarem aí abertinho, 254, item 6. Beto, lê para a gente. É o Beto daqui de Petrópolis, tá? É o item 6. Isso. Ele vai ler para que tem o Beto de Petrópolis e o Beto da Taquara. É o Beto de Petrópolis. Lê para a gente o item 254, sexta questão. Vamos lá. A subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Eles precisariam de um tratamento moral. Enquanto com os tratamentos corporais, nos tornamos verdadeiramente loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. As duchas eram aqueles tratamentos, que eram feitos com os pacientes nos sanatórios. Então, ela já inicia o texto com esse item 254 na sexta questão, quando ela diz: a subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura, Então, às vezes o tratamento, ou o assédio
é tão violento que a pessoa pode ficar, sim, com alguma sequela mental, né? Com algum distúrbio depois. Tanto que ela diz, pode, quer dizer, os espíritos dizem, pode, a uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária, não tem com essa loucura causada por algum dano fisiológico, não, é causada pela constrição, né, que os espíritos fazem sobre a mente das pessoas com suas energias deletérias durante muito tempo. Então a pessoa fica exposta àquela energia danosa durante muito tempo. Depois que aquele obsessor é afastado, fica uma lesão no organismo físico. Como aconteceu, o exemplo mais claro disso é o do filho do Dr. Bezerra de Menezes, né, que infelizmente acabou ficando com uma lesão, e o próprio doutor Bezerra diz, né, que o rapaz nunca mais foi o mesmo, e tempo depois o filho dele morreu. Então, o assédio durante muito tempo e a pessoa sendo invadida por aquelas energias deletérias vão acabar danificando, né, o organismo da pessoa. Então vamos continuar aqui com o texto da Sueli Caldas Schubert. Quando ultrapassam o limite de simples influenciações, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor, as obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão, ocasionam sérios danos ao organismo do obsidiado. Surgem assim distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão e difíceis até de serem constatados. Eu peguei a Gênese aqui rapidinho, só para tirar uma. A gente vê aqui, né, uma questão quando na Gênese, eu só vou ler um pedacinho, porque a gente já leu isso várias vezes. Na Gênese, vocês não precisam pegar, não. Capítulo 14, item 47, tá? Na Gênese, de Allan Kardec, os espíritos dizem assim: na obsessão, o espírito age exteriormente com auxílio do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último encontra-se, então, enlaçado como em uma rede e forçado a agir contra sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz a eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. A possessão é, pois, sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção, tá? O espírito, na posse momentânea do corpo, serve-se dele como do seu próprio, fala por sua boca, vê pelos seus olhos, atua com seus braços, como se tivesse feito como se tivesse feito de sua vivência, tá? Não é mais como na mediunidade psicofônica, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último, o invasor, ele próprio que fala e que atua. Se o tiver conhecido em vida, reconhecê-lo-á pela sua linguagem, sua voz, pelos seus gestos e até pela expressão de sua fisionomia, tá? Então ele fala aqui também depois na 48, quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente, ele não toma emprestado o corpo, mas se apodera
desse corpo, né? Então a gente vê como é terrível essa questão, como diz aqui a Sueli Caldas Schubert, né? Quando ela está dizendo aqui, ó, quando ultrapassam o limite de simples influenciação, tá? Porque a obsessão simples, ela pode ser uma simples influenciação. Mas aqui no caso, ela cita bem, quando ultrapassa o caso das simples influenciações, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total, tá? Passa a viver sob o domínio quase total do obsessor. As obsessões assumem caráter de subjugação ou possessão, muito mais graves que a obsessão simples, né? E ocasionam sérios danos ao organismo do obsidiado. Surgem, assim, distúrbios variados, difíceis de serem diagnosticados com precisão, porque pode aparecer vários tipos de problema, tá? E difíceis até de serem constatados. Se refletirmos bem, iremos verificar que os problemas que acometem o obsidiado são bastante complexos e dolorosos. Às vezes, no processo de obsessão, de possessão, de subjugação, a pessoa pode até não aparentar uma questão, um distúrbio neurológico, assim, vamos dizer assim, na questão mental. Mas existem pessoas que, às vezes, no processo de possessão assim, elas ficam com dificuldade de locomoção, sabe? Ficam com o braço como se o braço tivesse sofrido uma paralisia, as pernas tivessem sofrido paralisia. A pessoa pode ficar até numa cadeira de rodas. E aí... Oi, pode falar, amigo. Coincidência você falar isso. Ontem eu estou no atendimento fraterno aqui no centro que eu frequento. E ontem a gente atendeu uma menina, assim, recém-saída, jovem adulta, né? Que ela, assim, sempre foi católica tal, mas desde criança, aquela mediunidade expressiva, de revisões, aquela coisa toda. E aí agora está num momento bem piorado, assim, e que ela está bem assustada. Aí ela foi com a mãe para lá. E aí ela comentou exatamente isso. Ela está num momento de... Deu para perceber, ela está tão desequilibrada, que ela comentou exatamente isso, do braço dela ficar paralisado. Entre outras coisas. Ela falou do corpo dela esquentar, chegar a arder o corpo dela, sabe? Parece que está pegando fogo, coisas do tipo. Exatamente. Então a pessoa pode ficar em cima de uma cama, como se estivesse tetraplégica, entendeu? Eles podem afetar qualquer parte do organismo, não é só a pessoa ficar, porque a pessoa pensa logo o quê? Vai ficar com distúrbio na cabeça, a pessoa pensa logo assim, né? Vai ficar com problema na cabeça. Não. Às vezes a pessoa não vai. A pessoa vai ficar consciente, até para poder sofrer mais, né? Consciente, tranquilamente consciente, mas com o organismo afetado. A pessoa pode ficar com uma hemorragia contínua, tá? Pode ficar com problemas dermatológicos. E a questão de pele, então, é um horror em relação a isso. É uma das coisas que eles gostam mais. Com aquelas coceiras que a pessoa vai coçando, 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 fere a pele toda, com aquelas dermatites horrorosas, como se tivesse hanseníase, entendeu? Pode ficar com tosses
como parecendo uma tuberculose, chegando até a ter os sintomas da tuberculose. Tudo isso eles podem afetar. A visão da pessoa. Então não é só ficar, a pessoa vai ficar parecendo que está louca, transtornada, não. Eles podem afetar todo o organismo da pessoa. Entendeu? Esse caso da subjugação e possessão é terrível. E muitas vezes o médico, ele não sabe, tá? A origem daquilo. Por exemplo, eu fui há um ano, 2 anos atrás, numa neurologista, porque eu estava com uma dor na minha perna, e então ela fez aquele exame que bota os eletrodos na sua perna. Eletroneuromiografia. E te dá uns choques, porque ela quer saber se você tem algum problema. Porque eu tenho uma dor que às vezes começa no meu pé, parece um fio em brasa que sobe do calcanhar até a bacia. Então parece que tem um fio quente correndo pela minha perna. E quando dá isso, dói, né? E eu tenho dificuldade até para andar. Então, conversando com ela falou assim, ela disse, olha, isso talvez tenha a ver com o sistema nervoso, mas eu não posso te dar, porque fisicamente não tem nada. Então, isso pode ser questão do sistema nervoso. Aí ela falou para mim, a senhora não sabe o número de pessoas que chegam aqui, inclusive jovens, crianças, com dores, e você percebe que eles estão realmente com dores atrozes. Só que nós não conseguimos, através desses exames, detectar a causa da dor. Então tem às vezes o pai vem e diz, isso é mania dele, isso é manha, e ela disse, eu falo para a família, não é não. Pela expressão dele, eu percebo que ele está realmente sentindo dor. Mas o exame que eu fiz, e o exame que ela faz é um exame físico, não detecto a causa no organismo. Então, pode, como ela não estava falando, não era espírito, ela falou, pode ser um sistema nervoso, alguma coisa assim como o da senhora, mas eu não sei a origem dessa dor. Então, ela falou que muitas pessoas, será que grande parte dessas pessoas talvez não seja um constrangimento? Então, quer dizer que, se refletirmos bem, iremos verificar que os problemas que acometem o obsidiado são bastante complexos e dolorosos. A obsessão é a escravização momentânea do pensamento, momentânea e transitória, porque ninguém vai ficar eternamente sofrendo o processo obsessivo. Vai sofrer até que desperte, né? Até que desperte. Rose. Oi. Então, isso aí está intimamente ligado à questão da cura espiritual, né? Exatamente. Porque quando você cura o espírito, você afasta, por elevação vibratória, você afasta, tende a afastar esses irmãozinhos sofredores, e você acaba chegando à cura, né? Exatamente. Então, mas a gente só afasta e só se cura com uma reforma íntima, né? Aí tem o detalhe. Tem que passar por essa reforma, porque justamente, como a gente sempre fala aqui, né? Quando você começa a subir de Jericó para Jerusalém, é que você começa a se curar. E aí, eles não gostam da luz e vão ser... Ou eles aderem, porque também pode acontecer. Porque a cura do obsidiado também pode promover a cura do obsessor. Também pode promover a cura do obsessor, né? Agora, aqueles que não querem realmente, esses vão embora. Você, de certa forma, se livrou dele também. E o outro que adere se torna seu amigo, passa do lado de cá. Então, aí ele não vai mais te constranger. Então, ela diz aqui, a obsessão é a escravização momentânea do pensamento, quando este se apresenta tolhido,
na sua livre manifestação. Quer dizer, quando ele se apresenta prisioneiro, impedido, né, de promover a sua livre manifestação, em razão de onda mental alheia, invasora, que o constringe e perturba, impedindo a sua expansão, o seu voo. Então, a gente tem que ter a certeza de uma coisa, gente. A obsessão é a escravização momentânea do pensamento. E é mais comum do que você pensa. Aquele companheiro que fica batendo no peito dizendo eu não, jamais, ou eu nunca fiquei, eu nunca ficarei, correndo o risco de sofrer uma obsessão, toma cuidado. Porque todos nós, tá, vivemos num planeta de provas e expiações, entendeu? E somos suscetíveis, sim, de sofrer um constrangimento, uma influenciação. E como a gente já sabe dessas coisas, a gente tem meios, né, de perceber, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. E aí você pode tomar as suas providências, que você já sabe quais são, né? Orar e vigiar. Prece, reforma, modificação de atitudes, e aí isso não avança. Agora, se você deixar para lá, aí é problema, a coisa fica feia. Eu trouxe aqui um PDF para nós mergulharmos um pouquinho mais, porque esse capítulo, não sei se vocês repararam, é um capítulo longo, mas nós vamos conversar sobre ele bem devagarzinho, procurando não deixar passar nada, tentando explorar ao máximo, porque esse assunto é muito importante, como eu disse, porque é uma coisa que afeta a todos nós. A todos nós. Inclusive, espíritos de bastante envergadura, podemos dizer, dentro do nosso planeta, que eu não vou falar disso, são vítimas também disso. Vai perguntar para o Divaldo, com o tempo que ele tem de doutrina, se ele dá bobeada, para ver o que acontece com ele. Entendeu? Porque ele é o Divaldo hoje, com 90 e poucos anos, mas ele tem um passado, né? Ele também deixou muitas pedras do caminho. Ele mesmo fala sobre isso. Então, ele tem que vigiar e orar também muito. E outros, né? Então, ela não é fácil. Quantas vezes a gente vê um médico que está fazendo um trabalho tão bonito, de repente, a gente percebe que a vida daquele médium muda e daqui a pouco você começa sabendo de algumas coisas e quando você vai verificar, caiu, né? Por quê? Porque todos nós estamos, como diz o outro, quem está na chuva acaba se molhando, né? Então, tem alguém com alguma coisa ligadinha aí. Eu estou ouvindo como se fosse um rádio. Deixa eu... Oi? Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. Eu desliguei. Então, vamos lá. Vou partilhar aqui a tela. Não trouxe. Deixa eu partilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Eu botei... Esse livro, eu gosto muito dele. É Obsessão e Transtornos Psíquicos. O autor é Célio Allan Kardec de Oliveira. Dá para perceber que ele é de família espírita, né? O nome dele é Célio Allan Kardec de Oliveira, Obsessão e Transtornos Psíquicos, Terapêutica Espírita. No capítulo 3, ele trata de a obsessão. E ele diz assim: as doenças espirituais obsessivas remontam às eras mais antigas da humanidade, não constituindo, pois,
invenção do espiritismo, como muitos supõem, né? Então, muita gente acha que essa coisa de obsessão é invenção de Kardec. Na antiguidade, tais doenças passavam quase desconhecidas, e somente as de manifestação mais ostensiva logravam ser conceituadas. Excluem-se, é claro, os chamados iniciados dos tempos antigos da Grécia, Egito, Índia, China e outros locais que dominavam conhecimentos não vulgarizados e comumente se punham em contato com o cognominado mundo dos mortos. Porque no Oriente, né, nós já sabemos que esse estudo, esse tema, sempre foi um tema que eles estudavam muito. Na Grécia, na Índia, na China. Aqui no Ocidente, é que o pessoal não mergulhava nesse assunto, até por causa da Igreja Católica, que não permitia esse tipo de estudo, né? Tanto é que muitos médios, durante o período medieval, acabaram na fogueira. Mas na Índia, na China, esse assunto, esses temas são milenares. Em suma, conheciam sobre a preexistência da alma e a suscetibilidade da influência dos mortos sobre os que deambulam em um corpo carnal. A Denise, vou precisar depois que você me diga quem está lá. Tem aí, tá? O povo palestino penetrou na compreensão desses processos, testemunhando inúmeras curas, e na época classificava esses fatos como sobrenaturais, miraculosos, por não encontrar explicativas dentro dos conhecimentos da ciência daquele tempo. Elucidando sobre o tema, recordamos o pai aflito, apresentando seu filho aos discípulos de Jesus para que esses o curassem. Então, o Beto aqui de Petrópolis vai ler para a gente Lucas, capítulo 9, versículo 37 a 43. Vamos lá, 9, capítulo 9, versículo 37 a 43. Pode ler aí para a gente. 9:37. Endemoniado epilético. Então, e sucedeu que no dia seguinte, descendo eles do monte, numerosa turba reuniu-se a ele. Eis que um varão da turba bradou, dizendo: Mestre, rogo-te atentar para o meu filho, porque é meu unigênito. E eis que um espírito toma e repetidamente ele grita, o espírito, agita convulsivamente com espumejamento e se afasta dele com dificuldade, dilacerando-o. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta disse Jesus: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco e vos suportarei? Conduz até aqui teu filho. E aí, ele ainda estava se aproximando quando o Daimon, lançou-se ao chão e o convulsionou violentamente. Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai dele. Então, vejam só, né? E na Bíblia, esse caso já mostra como isso era constante, né? Esses fatos, eles eram fatos constantes. Continuando aqui, desprende-se que a força moral e o magnetismo de Jesus fizeram cessar nesse e, noutros casos, a ação obsidiante e nefasta que seres catalogados como espíritos ou demônios, e na própria Bíblia às vezes vem escrito daimon, né? Que significa gênio, na verdade, daimon quer dizer gênio, exerciam e ainda o fazem sobre criaturas humanas que, juguladas, sentiam-se doentes
E no dizer da raça hebraica, estavam endemoniadas ou possuídas pelo demônio. Não é só no dizer da raça hebraica, não. Hoje em dia, se uma pessoa estiver assim, tem muita gente que vai dizer, não é? O demônio tomou conta, né? Está possuído pelo demônio, está endemoniado, vamos ter que exorcizar. Encontramos inúmeros outros registros de influenciação dos chamados espíritos imundos nos textos evangélicos, tais como... Verinha Eckhart, você pode ler para a gente? Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. Posso sim. Os endemoniados gadarenos. Tendo eles chegado ao outro lado, à terra dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, está escrito assim, endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram Pode ler, Verinha. Mateus 12. Eu acho que caiu. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Nossa, não caiu não. Será que caiu todo mundo? Estamos sim. Então, Estamos Oi, é porque estou aqui. então, começa de novo, Verinha. Mateus 8. A minha internet está uma coisa horrorosa, gente. Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhe Jesus: Ide. Então saíram e entraram nos porcos. E eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Não E fecha? vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então não feche a Bíblia, não. Quando ele diz aqui que entraram nos porcos, nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Porque, mesmo sendo espíritos obsessores, são seres humanos. E seres humanos não poderiam habitar o corpo de animais, não é verdade? Então, o que pode ter acontecido é que a energia deles espantou os animais. Então, quando ele diz aqui, entraram nos porcos, impossível isso acontecer, porque um espírito humano, mesmo sendo um obsessor, não pode habitar corpos animais. Ana Brito, Aninha, você está aí, lê para a gente Mateus 12, versículo 22. É só ir um pouquinho à frente, tá? Ô, Rose, Oi. desculpe, me tira uma dúvida. Nessa passagem aí do que a Verinha leu, no início ele diz que tinha, no caminho era o quê? Cidadãos encarnados endemoniados ou espíritos que... Pode falar. Então, era o quê? Eram pessoas que estavam no caminho... A minha Bíblia diz assim, do outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônio, quer dizer, 2 pessoas obsidiadas. Entendeu? Eles possessos, eles estavam sofrendo a possessão. E ele diz aqui, de demônios, saíram de um cemitério. Então, 2 pessoas obsidiadas deviam estar vivendo lá no cemitério, e elas saíram correndo
e elas estavam sobre uma subjugação violenta, na verdade, sobre uma possessão, tá? Então, quando Jesus diz, ide, ou atua sobre os espíritos que estavam obsidiando esses irmãos, o que vai para os porcos e assusta os porcos é o espírito que estava A obsidiando. energia pode ter sido a energia deles, porque naquele momento. Mas o indivíduo que estava obsediado continuou lá. Olha só, presta atenção, eu vou ler aqui de novo. Ó, eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. As pessoas estavam tão obsidiadas que elas eram altamente agressivas. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Quem está gritando aqui não é o obsidiado, é o espírito. É o espírito que está conversando com Jesus. Tá? O espírito que diz: que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui. Repare o que eles dizem. Que tem a ver conosco, filho de Deus. Eles conheciam Jesus. Pode ser que esse homem, esse pobre coitado que está sofrendo a possessão, ele nem nunca ouviu falar de Jesus. Era um homem que morava por ali, que talvez nem nunca tinha escutado falar de Jesus. Mas os espíritos que o estavam atacando, esses conheciam Jesus. Tanto que eles identificam Jesus. Eles dizem: que tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Quer dizer, nos deixe ficar mais fazendo o nosso trabalho, não venha nos interromper, nós temos que castigar esse sujeito, eles são culpados, nós estamos aqui promovendo a nossa vingança, a nossa justiça. Você está vindo aqui agora, está interrompendo o nosso processo de justiça. E Jesus está conversando, não é com aquele pobre coitado doente, ele está conversando com os espíritos que o reconheceram. Entendeu? Então, eles imploraram a Jesus: se nos expulsa, envia-nos, né, para aquela mandada de porcos. Não é? Eles estão pedindo a Jesus que não mexa com eles, entendeu? Deixa eles em paz. E aí, imagina a força moral, o magnetismo de Jesus, o que aconteceu com esses espíritos. Foram retirados daqueles dois homens. Por que foram? Porque talvez já estivesse no final o período de sofrimento para aqueles dois homens. E esses espíritos, imagine a energia deles. E o animal, sendo um ser muito mais sensível, percebe isso. Quem tem animal em casa sabe. Eu mesmo já passei por isso com um cachorro que eu tinha em casa. O animal percebe, ele vê, ele sente a presença espiritual. Ele tem essa sensibilidade. Mas, e logicamente, esses homens não estavam sofrendo o assédio de apenas dois espíritos. Eram falange. Imagina a energia de uma falange chegando, afetando, envolvendo os animais. Os animais saem disparada, né? Saem correndo. Uma vez, eu me lembro, eu tinha um cachorrinho, um poodle, e eu vim dar, esse animal era muito ligado a mim, esse cachorro. E eu fui para a reunião de desobsessão. Quando eu chego em casa, eu acredito que, porque normalmente, quando a gente termina a reunião de obsessão, às vezes alguns espíritos nos acompanham, para estar conosco, né? A gente sabe disso, para nos observar, aquela coisa toda. Então, quando eu cheguei em casa, abri a porta, o meu cachorrinho, que fazia sempre isso todo dia, ele veio correndo em festa, fazia aquela festa, latiu. Quando ele parou em frente de mim, ele deu um grito, um uivo tão grande, e virou de costas, saiu correndo, gritando, como se alguém tivesse espetado ele. Sabe quando o cachorro é machucado? Ele veio latiu, até que ele parou da minha frente, e aí ele deu aquele ganido de dor, virou as costas, saiu correndo, se escondeu debaixo da cama. E para tirar ele depois debaixo da cama, levou um tempão. Quer dizer, eu cheguei em casa da reunião de desobsessão. Pode ser que algum daqueles espíritos tenha me acompanhado,
Porque às vezes acontece isso, né? Para observar o nosso comportamento, para participar dos estudos. Então, às vezes acontece isso com a gente. Eles nos acompanham. E o animal, com certeza, o animal percebeu. Que ele, sabe, ficou muito assustado. Virou de costa como se alguém tivesse machucado ele mesmo, né? Ele deve ter visto, sentido a presença. Então, foi o que deve ter acontecido aqui. Então, vamos lá. Aí, Aninha Brito, lê para a gente Mateus, capítulo 12, versículo 22. Então levantaram-lhe um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que recobrou a visão e a fala. Olha o que nós falamos aqui sobre o tipo de processo obsessivo, que às vezes deixa a pessoa afetada no seu organismo, sem poder andar, sem poder falar, sem poder ver, entendeu? Se era um processo cego e mudo, não foi questão de cura, como Jesus muitas vezes curou os leprosos, o homem da mão mirrada. Aqui, olha só, apresentaram depois um possesso cego e mudo. Então, a possessão nesse homem era tão intensa que ele ficou cego e mudo. Jesus o curou, quer dizer, afastou o obsessor. E o homem voltou a falar e ver. Olha só. Ô, Rose, Pode falar. aquela passagem que tem de Jesus da mulher que tinha hemorragia, que tocou nas vestes dele, pode se enquadrar nesse caso? Eu acho que ali era a doença mesmo que ela tinha. Era uma doença que ela tinha, uma hemorragia de muito tempo, tá? Pode até ser, mas eu acredito mais que era realmente um problema orgânico. Denise, lê pra gente Mateus 15, 21 a 28. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Mateus 15, versículos 21 a 28. Isso. Depois de sair dali, Jesus retirou-se para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquele território gritou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu. Seus discípulos rogavam, dizendo: Despede-a, porque está gritando atrás de nós. Em resposta, disse: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou e o reverenciou, dizendo: Senhor, socorre-me. Em resposta, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então, em resposta, Jesus lhe disse: Ó mulher, é grande a tua fé. Seja feita para ti como desejas. E desde aquela hora, sua filha foi curada. Nós não vamos mergulhar nessa mensagem, mas vamos lembrar o seguinte, só superficialmente, né? Isso aqui tem muita coisa para a gente falar. A missão pessoal de Jesus limitava-se ao mundo judaico. Era o mundo judaico que Jesus tinha que atender principalmente, tá? Então, essa mulher era pagã. Era pagã. Tanto é que, olha o termo que Jesus disse assim. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Por quê? Naquele momento, reparem, os judeus designavam os pagãos pelos cães, pelo nome desprezível de cães. Porque para os judeus, o cão era o que para a gente o rato significa. O judeu tinha verdadeira
aversão a cães e porcos. Para eles era o que havia de pior em matéria de animal. Se você queria representar alguma coisa ruim, você chamava de cão ou de porco, tá? Sabendo disso, e vendo que em volta dele haviam muitos homens, muitas pessoas judaicas, Jesus aproveitou o seguinte, para dar um ensinamento. Ele vira-se para a mulher e diz: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Ele quis dizer o seguinte: você é uma pagã e eu não tenho nada a ver com os pagãos. Eu vim para os judeus. Mas ele falou isso porque ele viu que muitos olhavam para ele. E ele disse: é hora de eu dar uma lição aqui. Mostrando que, às vezes, um pagão tem mais fé do que os judeus. E olha a resposta dela. Ela não se irritou. Ela disse: certamente, Senhor, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. Então ele mostrou para o pessoal que aquela mulher pagã, quase a mesma coisa que o samaritano, tinha mais fé que os próprios judeus. Entendeu? Então Jesus aproveitava todos os momentos para deixar uma lição. William, lê para a gente Atos dos Apóstolos, que está lá. Não, é Mateus, né? Mateus 17, 18 a 21. Mateus 17, 18 a 21. Conseguiu achar aí? Mateus, capítulo 17, versículos 18 até 21. Ele está aí. William, ele já está, né? Quem mais está aí? Alberto Julio. Sou eu que tenho que ler isso agora? Isso. Eu estou achando que está que travou aqui. É Mateus, capítulo 17, de 18 a 21. Tá bom. O nome é o endemoniado epilético. Isso. Mas Jesus o repreendeu, e o daimon saiu dele, e o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não fomos capazes de expulsá-lo? Disse-lhes: por causa da vossa pouca fé. Amém vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Então, reparem uma coisa aí, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vendo como essa questão da obsessão, da possessão, da subjugação é antiga. Como Jesus teve que lidar com tudo isso, não é? Então, hoje, às vezes, as pessoas ficam aí: oh, meu Deus, que coisa horrível, essa coisa de temor. Isso, no tempo de Jesus e antes de Jesus, era muito comum, como é comum hoje ainda. Alberto, lê para a gente Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 12 a 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 12 a 16. Vamos lá. De 12 a 16. Sinais e prodígio pelos apóstolos. Isso. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos reunidos, unânimes com o pórtico de Salomão, sob o pórtico de Salomão. Nenhum dos restantes ousava associar-se a eles, mas o povo os enaltecia.
eram acrescentados ainda mais aos que criam no Senhor, multidões de homens e também de mulheres, a ponto de também levarem os enfermos para as ruas e os colocarem sobre pequenos leitos e catres, a fim de que, vindo Pedro, ao menos a sombra cobrisse algum deles. Reuniam-se também multidões das cidades circunvizinhas de Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados por espíritos impuros, os quais eram todos curados. Aqui no caso, não é mais Jesus, são os apóstolos que estão curando, né? Então, reparem que ele diz aqui, ó, de maneira que traziam os doentes para as ruas, punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro, e não só Pedro, João, passasse, a sombra deles cobrisse alguns deles. E bastava que a sombra desses homens passasse por cima dos doentes e os homens eram curados. Olha, isso aí é o quê? É o que está lá nesse parágrafo que nós estamos lendo aí, nessa página, olha na seta vermelha que está em cima. Depreende-se que a força moral e o magnetismo de Jesus fizeram cessar, nesses outros casos, a ação obsidiante e nefasta, tá? Que seres catalogados como espíritos ou demônios exerciam. Também os apóstolos, depois que Jesus morreu, aí, passada aquela fase do Pentecostes, também tinham grande força moral e grande magnetismo. Então, quando eles passavam, a sombra deles sobre os doentes afastavam os espíritos obsessores e curavam as doenças físicas. Isso é magnetismo. É magnetismo, entendeu? Então, bastava a sombra desses homens passarem. Isso é magnetismo. É a força moral. Eles curavam assim também, porque eram tantas pessoas que eles não conseguiriam tocar em todos ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, ao falar, fazendo uma prece, eles irradiavam. Olha aí a propriedade do perispírito, a irradiação. Eles irradiavam aquela energia, aonde ela alcançasse, aquelas pessoas eram curadas. A sombra curava, o olhar, bastava eles olharem para a pessoa, o toque, tudo isso curava. A força moral e o magnetismo desses discípulos de Jesus. Vamos continuar a leitura agora aqui do nosso texto. Deixem o evangelho aí, tá, gente? A obsessão, em face às sutilezas e variedades de manifestação, apresenta-se pouco definida para o homem comum, exatamente por apresentar raízes ligadas ao passado do seu comportamento, desta e de outras vidas. Porque, às vezes, é aquela famosa frase: meu Deus, por que essa criatura sofre tanto? Um homem e uma mulher são tão bons, nunca fizeram mal a ninguém. Então, olha o que está, como começa esse parágrafo. A obsessão, em face às sutilezas e variedades de manifestação, apresenta-se pouco definida para o homem comum. Quer dizer, muitas vezes você olha para aquela criatura, a não ser que você já tenha um certo conhecimento, como aconteceu com o William, que ao conversar com a menina detectou. Por que ele detectou? Porque ele estuda esse assunto, esse tema. Agora, se é uma pessoa que não entende, não conhece a doutrina, não acredita nisso, e até muitas vezes quando alguém diz assim, ela está obsediada, a pessoa diz, para com essa maluquice, vem lá com essas coisas de bruxaria para cima de mim, né? Porque tem pessoas que não são religiosas e acham que isso é coisa de gente atrasada. Né? Diz assim, isso é coisa de gente atrasada, fica pensando nessas coisas aí, né, de possessão, que absurdo. Então,
ela tem características que às vezes é pouco definida para o homem comum. Exatamente porque essa obsessão às vezes apresenta raízes ligadas ao passado do nosso comportamento. Comportamento desta vida, que às vezes foi da nossa juventude, algo que fizemos que não era para ter sido feito, ou do passado. E aí você olha para aquela pessoa, para aquela criança, e diz, como é que pode uma criança, uma pessoa tão boa, estar sofrendo tanto? Porque você olha para o momento da vida da pessoa, você não encontra razão. Então a razão só pode estar ou se é uma pessoa idosa na sua juventude, que pode ter feito alguma coisa que aquele que está horrorizado não sabe, ou se conhece a pessoa desde a infância, vai dizer, não, desde sempre foi gente boa. Então está na vida passada. Porque injustiça não é. Com o espiritismo, o fenômeno obsessivo pode ser compreendido por uma ótica de maior abrangência, vulgarizando-se e permitindo que se conheçam os seus fatores causais, além de se estabelecerem procedimentos terapêuticos de cura real, tanto para o obsessor como para o obsediado. Então, com o espiritismo, você pode entender o que está acontecendo, você pode entender, você pode até dizer assim, eu não conheço essa pessoa muito bem, mas eu tenho quase certeza que ela está passando por um processo obsessivo. E a causa está no início da vida dela, dessa vida, ou no passado. E o espiritismo também diz o seguinte, como tratar? Também te dá o que é necessário fazer para a gente tratar o processo obsessivo. Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. Eu mandei essas informações todas para vocês, tá? Para facilitar aí para vocês. Márcia, você está aí com o Evangelho? Capítulo 28, item 81, é lá no final do Evangelho. Pelos obsidiados. Lê para a gente só o primeiro parágrafo do item 81. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, traduz na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar, com a exclusão de todos os outros. Deixa o Evangelho aberto nessa página, tá? Deixa aí. Então, olha só, Allan Kardec conceitua a obsessão aqui no Evangelho. Então, ele está dizendo isso, apresenta caracteres muito diversos, desde a obsessão simples, né? Até a possessão, que é a perturbação completa do organismo, né? E oblitera todas as faculdades mediúnicas. Olha a gravidade do processo obsessivo. Deixa o Evangelho aí aberto nessa página. Vamos seguir aqui a leitura. A obsessão é um estado de constrição mental negativa, oriundo da simples sugestão, porque às vezes o obsessor ele começa sugerindo alguma coisa, de uma forma muito suave, sem agressividade, né? Indução ou coação, em que um ser domina outro ser, daí a figura do obsessor e do obsidiado. A partir desses conceitos é compreensível a assertiva ter a obsessão sua gênese dos distúrbios do comportamento atual do pretérito de quem lhe padece a injunção. Por isso há que se examinar as suas psicopatologias com naturalidade, através de um estudo cuidadoso das suas causas, buscando terapêuticas capazes de agir nas suas bases, modificando ou extirpando os fatores
propiciatórios de tão grave alienação. Por isso que a gente vai estudar esse capítulo 10 bem devagar, sem pressa, porque o negócio é tão grave que a gente tem que realmente fazer um estudo profundo. E aqui o Célio Allan Kardec continua dizendo: convém atentar para as sábias advertências do espírito João Cleófas, né? Deixa eu puxar para cá. João Cleófas, no capítulo 3 do livro Intercâmbio Mediúnico. É um livro muito importante, muito bom. É psicografia de Divaldo Pereira Franco, tá? E o João Cleófas diz assim: as fraquezas morais, a vontade viciada, os condicionamentos negativos, todos eles defluentes das imperfeições do espírito, herança inditosa das reencarnações pretéritas, constituem fulcros geradores de subjugações de natureza alienante. Não sendo o homem atual outro ser, senão o herdeiro dos seus próprios valores, o mergulho do espírito na carne, quer dizer, a reencarnação não modifica intrinsecamente. Da mesma forma que o desvestir da indumentária material, quer dizer, a morte, de maneira alguma altera a estrutura íntima daquele que se libera dos implementos orgânicos. Então, renascer não muda a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E desencarnar também não muda. Nós continuamos os mesmos. É isso que ele está dizendo, né? Observa-se a expressiva quantidade de criaturas dementadas em decorrência do uso desenfreado de substâncias alucinógenas, barbitúricos, estupefaciantes e outros, e, como consequência, ficam facilmente expostas a tipos de transes, como o anímico, farmacógeno e o próprio mediúnico. Este na forma de mediunidade torturada. Mas o importante é conhecer que tais criaturas descompensadas no seu psiquismo se tornam escravas de mentes viciadas, desencarnadas, que encontram satisfação em tal processo de simbiose mental. Tânia, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí? Você pode ler para a gente? Quem não está aí? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, lá no final do Evangelho, item 81, segundo parágrafo. Espera aí, eu vou pegar, não estava com o Evangelho na mão, não. Tá? Estou pegando aqui. Tudo bem. Pegando. Qual é o capítulo? 28, é lá no final do Evangelho. É aquele. 28. Quem não tenha lido ainda? 28, qual vai lá pro item? Vai para o final do 28, é 81, segundo parágrafo. Pode ir lá para o final dele. Item 81, segundo parágrafo. Espera aí. Segundo parágrafo. Isso. Os espíritos maus é esse? Isso. Lê até onde? É só o segundo parágrafo. Ah, tá. Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. O início desse parágrafo, olha só, os espíritos maus pululam, quer dizer,
estão aqui em um número muito grande em torno da Terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Então, olha que terrível. Se os espíritos que desencarnam ficam aqui em volta da Terra, por que será? É porque, eu vou usar uma expressão que não é bonita, mas é que me veio à cabeça agora. Às vezes você tem aonde você reside, ou você conhece algum lugar aonde há muitas moscas, muitas baratas, muitos insetos, e aquilo de forma constante. Por que será? Ele fala aqui, né, Rose? Em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Exatamente. Né? É porque naquele local tem muita sujeira e ninguém limpa. Então, isso atrai quem? Os insetos. A partir do momento que você começar a sanear, esses insetos não irão mais para lá. Por que eles estão sempre por aqui? Porque nós estamos oferecendo para eles o quê? Energia. Nós os estamos atraindo com a nossa inferioridade. Então, isso é muita responsabilidade, gente. E nós vamos ter que responder por isso. Porque, de certa forma, nós os escravizamos. Allan Kardec prossegue com seus esclarecimentos no livro Obras Póstumas, parte 1, Manifestações dos Espíritos, no parágrafo 7º, da obsessão e da possessão. No item 56, Kardec diz assim: a obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando o espírito bom ou mal quer atuar sobre o indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto, interpenetrando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem. E o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade, falar, escrever, de desenhar, quais os médios. Se o espírito é bom, sua atuação é suave, benfazeja, não impele o indivíduo, senão a prática dos atos bons. Se é mau, força-o a ações más. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada d'água. Fala-o pensar, falar, agir em seu lugar, impele-o a seu malgrado a atos extravagantes ou ridículos, magnetiza-o em suma, lança-o num estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Tal a origem da obsessão, diz Kardec, da fascinação e da subjugação, que se produzem em graus muito diversos de integridade. A subjugação, quando no paroxismo, é que vulgarmente dá o nome de possessão. É de notar-se que nesse estado o indivíduo tem muitas vezes consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo. O tal como se o homem mais vigoroso do que ele o obrigasse a mover-se contra a vontade, os braços, as pernas, a língua. Olha que coisa terrível. Em verdade, existe uma pulsão ou força atrativa entre os seres, oriunda dos laços da afeição ou ódio, que a morte simplesmente não rompe. A morte não nos livra dos nossos inimigos, ao contrário do que muitos pensam. Allan Kardec, para caracterizar melhor essa insidiosa doença que assola a humanidade, assim se expressa no Evangelho, capítulo 28, item 81, terceiro parágrafo. Eu vou ler. Do mesmo modo, terceiro parágrafo, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre
o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mal. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, né? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mal. Vamos ler só até aí. Então, vejam só que situação. Então, aqui, continuando o nosso texto, está escrito assim: é necessário dizer também que se culpam frequentemente os espíritos estranhos de danos dos quais são muitas vezes inocentes, né? Às vezes a gente fica acusando os espíritos e eles são inocentes. Deduz-se daí que nem sempre os espíritos ou os encarnados, meu vizinho mandou jogar praga em mim, não é assim? A minha vizinha fez um trabalho para me derrubar. Então, eles deduz-se daí que nem sempre os espíritos ou os encarnados são responsáveis pelos nossos tropeços e percalços, como está lá no livro Obras Póstumas, na parte 1, Manifestação dos Espíritos, no item 58, que diz assim, Kardec diz assim: cumpre também dizer que a miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, né, dizer, aos espíritos, derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos, que for errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Aí entra a auto-obsessão. Nós vamos estudar depois. Deduz-se daí que nem sempre os espíritos ou os encarnados são responsáveis pelos nossos tropeços e percalços da vida, mas que a causa está em nós mesmos. E aí a gente repete essa frase, né? A causa, muitas vezes, está em nós mesmos. Então, a gente vai percebendo o quanto esse assunto é delicado, o quanto nós precisamos estudar sobre esse assunto, porque, na maioria das vezes, como diz Kardec aqui, nós somos os nossos próprios obsessores, ou somos nós, de alguma forma, que causamos esses processos obsessivos por causa do nosso comportamento, né? Esse nosso comportamento desequilibrado, esse comportamento rebelde, acabam causando todos esses problemas que nos afetam de forma gravíssima. Então, a gente precisa estudar para poder reconhecer, identificar o problema quando o problema surge e correr para resolver o máximo possível. E também, não só para nós, mas também para ajudar aqueles que estão necessitados. Como o William falou, ele trabalha no atendimento fraterno. Então, se você tem um conhecimento, é lógico que você não vai chegar para a pessoa e dizer assim, você está obsediada. Jamais vai dizer o troço. Está arriscada a levar um soco na cara. Não vai, você está endemoniada. Estou vendo o espírito aí torcendo seu pescoço. Você não vai dizer isso. Mas você pode, com muito tato, conversar com a pessoa, né? Pelo menos convidá-la a assistir uma palestra pública de vez em quando, falar, orientar a fazer o evangelho no lar, isso é ótimo, para começar a afastar, né? Orienta, faz o evangelho no lar, o culto no lar, o nome que quiser. Mas você, às vezes a pessoa católica, como ele falou, manda pegar a Bíblia. Olha, faz assim, pega o Sermão da Montanha, faz uma leitura de 2 versículos do Sermão da Montanha, faz uma reflexão
Só o Sermão da Montanha dá para fazer uns 10 cultos no lar, né? Pega ali o Evangelho de Mateus, pega a oração, que a gente até vai ver, pega a oração lá em Mateus, a oração do Pai Nosso, e a pessoa vai lendo. Faz com a Bíblia, pode fazer com a Bíblia. Abre a Bíblia ao acaso, lê uns 2, 3 versículos, pega as parábolas de Jesus, olha na Bíblia, o que mais tem no Novo Testamento são as parábolas de Jesus. Escolhe lá uma parábola no meio dos evangelhos de Mateus, João, Lucas, Marcos, lê uma parábola, reflete, pronto, você está dando uma orientação. Se a pessoa fizer culto no lar, com o Novo Testamento, lendo o Sermão da Montanha, estudando as parábolas em cada culto, gente, com certeza, essa pessoa já estará no caminho que vai levar a sua cura ou o alívio para as suas dores. Porque às vezes ela ainda não precisa, ainda não pode ser curada, né? Mas com certeza aliviada no qualquer cativeiro. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então nós vamos na paradinha agora, tá? Depois nós vamos fazer, hoje nós vamos estudar sobre a parábola do amigo importuno. Muito interessante para nós. Tem muita coisa importante para a gente estudar sobre essa parábola do amigo importuno, tá bom? Então vamos estar encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos, estudando sobre esse tema tão importante para todos nós. Que o Senhor nos ampare e nos abençoe sempre, tá bom? Então, aqueles que não vão ficar conosco, um bom fim de semana. Segunda-feira estaremos aqui às 4 horas para o estudo de O Livro dos Espíritos. Ó, beijo no coração de vocês. Tchau, 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 gente.